Pessoal, vamos resolver agora os exercícios 19 e 20 do capítulo 15 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Bom, tanto o exercício 19 quanto o 20 são questões do tipo verdadeiro e falso, tá certo? Então vamos lá. 15, 19. Qual das seguintes afirmações são verdadeiras e quais são falsas? Letra A. A constante de equilíbrio nunca pode ser um número negativo. É verdade, né? Essa afirmação é verdadeira, né? Lembremos que a constante de equilíbrio, quer expressa, em valores de concentração em mol por litro, quer expressa em valores de pressão parcial, e cada um dos valores de concentração ou de pressão parcial, se for o caso, deve estar elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, etc. Mas, enfim, serão sempre números positivos. Quer valores de concentração, quer valores de pressão elevadas a determinadas potências aí, que são os coeficientes estequiométricos da reação considerada. Mas, em todo caso, serão sempre valores positivos e um produto entre dois números positivos é também um número positivo, um quociente entre dois números positivos, como acontece na expressão da constante de equilíbrio, será também um número positivo, de forma tal que pode ser um número muito pequeno, 10 elevado a menos 18, 10 elevado a menos 20, enfim. Mas será um número positivo. Então, a constante de equilíbrio nunca será um número negativo, porque, afinal, será sempre aí o quociente entre dois números positivos. Então, sim, a afirmação é verdadeira. Letra B. Em reações que representamos com uma única seta, com uma seta única, a constante de equilíbrio tem um valor muito próximo de zero. Não, a afirmação é falsa. Se você representa com uma única seta, quer dizer que a reação, naquele sistema em particular, não se estabelece um estado de equilíbrio. Quando se estabelece um estado de equilíbrio, você representa com uma dupla seta. Em alguns casos, às vezes, quando você quer indicar que o equilíbrio está mais deslocado na direção dos produtos ou mais deslocado na direção dos reagentes, você usa uma das duplas setas com um comprimento um pouco maior do que a outra. Mas, em todo caso, se há um estado de equilíbrio, você representa com uma dupla seta, e se você representa com uma seta única, quer dizer que não se estabelece um estado de equilíbrio. Consequentemente, não há que se falar em constante de equilíbrio, e não quer dizer que essa constante de equilíbrio tem um valor muito próximo de zero, como afirma aí a letra B. Na verdade, quer dizer que não há constante de equilíbrio qualquer, porque, em verdade, um estado de equilíbrio não é estabelecido. Então, em reações que representamos como uma seta única, na verdade não se estabelece um estado de equilíbrio e não há constante de equilíbrio qualquer a ser calculada. Então, a afirmação é falsa. Letra C. À medida que o valor da constante de equilíbrio aumenta, a velocidade em que uma reação atinge o equilíbrio também aumenta. Não tem nada a ver. O valor da constante de equilíbrio pode ser alterada, por exemplo, por variações de temperatura, tipicamente, mas o fato do sistema atingir mais rapidamente ou mais lentamente um estado de equilíbrio não altera o valor da constante de equilíbrio. Da mesma forma que, tomando a afirmação da letra C, à medida que o valor da constante de equilíbrio aumenta, a velocidade com que a reação atinge o equilíbrio também aumenta. Não tem nada a ver. O fato da constante de equilíbrio ter aumentado pode ser consequência, por exemplo, de um aumento de temperatura. A 25 graus Celsius a constante é 1, a constante de equilíbrio é 1, a 60 graus Celsius ela tem um valor maior. Mas isso é consequência aí do efeito da temperatura sobre o sistema, não quer dizer que a velocidade com que o sistema atinge o equilíbrio irá aumentar. Então, a afirmação é falsa. Bom, 15 e 20. Qual das seguintes afirmações são verdadeiras e quais são falsas? Letra A. Para a reação 2A mais B, produzindo A2B, Kp e Kc são numericamente iguais. A afirmação com certeza é falsa. Para ilustrar, nós colocamos aí na parte de baixo do slide a equação que correlaciona Kp e Kc. Lembrar que Kp é a constante de equilíbrio calculada a partir de valores de pressões parciais e Kc é a constante de equilíbrio calculada a partir de valores de concentração em mol por litro. Então, Kp é igual a Kc,
que multiplica RT, R é a constante dos gases, tem a temperatura em Kelvin, ΔN, elevado a ΔN, né? RT elevado a ΔN, em alguns textos vai aparecer ΔNG, mas enfim, quem é ΔN? Né? Somatório do número de mols de produtos no estado gasoso menos somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso. Então, Kp será igual a Kc apenas quando ΔN for igual a zero, né? RT elevado a zero é 1, Kp vai ser igual a Kc. Moral da história, Kp será igual a Kc apenas para aquelas reações nas quais o somatório do número de mol de produtos no estado gasoso for igual ao somatório do número de mol de reagentes no estado gasoso. Tá certo? Nessa reação aí considerada, né? Número de mols de produtos no estado gasoso é 1, somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso é 3, né? Então nós ficaríamos com 1 menos 3, que é igual a menos 2. Evidentemente, nesse caso, Kp não seria igual a Kc. A afirmação, portanto, é falsa. Letra B. É possível distinguir Kc e Kp comparando as unidades utilizadas para expressar a constante de equilíbrio? Sim. Né? Se você tiver valores de pressão na constante, né, na unidade utilizada para expressar a constante, o mais comum é você apresentar valores de constante de equilíbrio sem unidades, né? Mas se estiverem expressas unidades, aparecendo o valor de pressão, por certo, você está considerando Kp, aparecendo o valor de concentração, né? Evidentemente você está considerando Kc. Então, caso as unidades sejam expressas, sim, é possível distinguir entre Kc e Kp, né? Enfim, comparando, né, as unidades utilizadas para expressar a constante de equilíbrio, conforme afirma aí a letra B, a afirmação é verdadeira. E na letra C, para o equilíbrio em A, né, da reação é na letra A, o valor de Kc aumenta com o aumento da pressão. Né? Bom, Kc, constante de equilíbrio, expressa em valor de concentração. Né? Enfim, e Kp, o valor de constante de equilíbrio expressas, ou enfim, calculado, melhor dizendo, né? Utilizando aí valores de pressão parcial. Tá certo? Então, alterar a pressão ou alterar as concentrações, né? Ou introduzir no sistema, né, algum fator, né, aumento, diminuição de volume, pressão, etc. Enfim, introduzir, né, algum reagente no sistema, como seja, enfim, manipular, por assim dizer, o sistema de forma tal em que haja aí, né, alterações no valor de pressão parcial, né, de alguma das espécies, ou de concentração, evidentemente afeta o equilíbrio, desloca o equilíbrio na direção de produtos ou na direção dos reagentes, conforme for o caso. Mas não altera o valor, né, da constante de equilíbrio. Né? Então, para o equilíbrio em A, na letra A, o valor de Kc aumenta com o aumento da pressão. Né? Bom, aumento da pressão, evidentemente, aí, pelo princípio de Le Chatelier, né, iria deslocar o sistema aí na direção de um menor número, né, de moléculas. Né? 2 mols de moléculas de A reagem com 1 mol de moléculas de B, produzindo 1 mol de moléculas de A2B. Aumentar a pressão, isso favoreceria a formação dos produtos, ou do produto, né, A2B, visto que eu tenho um número menor de moléculas, né, e se eu estou aumentando a pressão do sistema, o sistema irá tentar compensar isso, né, se rearranjando, por assim dizer, de forma tal a minimizar, né, os efeitos desse aumento de pressão. Isso seria conseguido, por exemplo, né, fazendo com que mais moléculas de A reagissem com moléculas de B, produzindo moléculas de A2B, que é o número de mols de moléculas, né, presentes no sistema diminuiria. Mas isso deslocaria o equilíbrio, não afetaria o valor da constante de equilíbrio. Perfeito? Então, para o equilíbrio em A, o valor de Kc aumenta com o aumento da pressão. Não, é? Eu manipularia, digamos assim, o equilíbrio, deslocaria o equilíbrio, né? Nesse caso aí, na direção da formação de mais produto, né? Aumentando a pressão. Mas o valor da constante de equilíbrio, né? É disso que se fala, né? Kp ou Kc, conforme fosse, não vai ser alterado, simplesmente porque eu aumentei a pressão, tá certo? Então a afirmação é falsa.